Vamos falar então do desenvolvimento motor das crianças. Como funciona o desenvolvimento motor de um bebezinho? Um bebezinho, quando ele nasce, ele já tem ali os seus reflexos primitivos, né? Ele tem uma postura que a gente espera que esse bebezinho fique. E todo mundo sabe que com o passar dos meses, esse bebezinho vai ficando durinho, entre aspas. Mas ele tem um sentido para acontecer. Esse desenvolvimento motor, ele acontece crânio, caudal, da cabeça para baixo, proximal, distal. Proximal, distal. Então, daí a gente já fica fácil de descobrir todos os marcos que essa criança tem que ter e esses períodos que tem que ser respeitados. Esse desenvolvimento, ele é complexo, ele é dinâmico e ele é processual e ele sofre muita influência do meio. Ele recebe influência do ambiente e da relação pessoal que ele tem com os cuidadores. Lembra, esse bebezinho ele nasce pronto, mas ele é 100% dependente de alguém para se manter vivo. E isso vai influenciar diretamente nesse desenvolvimento motor. Se formos colocar em 3 grandes categorias que você, mãe, tem que aprender do desenvolvimento do seu filho, a gente coloca sustentação dessa cabecinha. Ela tem que acontecer entre o 2º e no máximo até o 4º mês. Lembrando que tudo isso estamos falando de crianças que nasceram a termo. O que é isso? Crianças que nasceram no período certo. Crianças prematuras, é necessário que a gente faça uma idade corrigida. O que é idade corrigida? É a gente tolera um atraso dessa criança quando ela é prematura. A gente faz uma correção para essa idade, como se ela tivesse nascido no tempo certo, e dá um descontinho. Vamos supor que ela nasceu aí com 34 semanas. Ela nasceu antes do tempo. A gente vai tolerar um atraso só nessa diferença do que ele nasceu para o que ele deveria nascer. Isso é muito fácil, tem até gráfico. Vamos seguir. Sustentação da cabeça, 2 a 4 meses. Sentar sem apoio entre o 5º e o 6º mês. Muita atenção nesse sentar sem apoio. É quando você coloca a criança sentada, não é quando ela levanta sozinha. Você coloca ela sentada, ela tem que sentar. Ela não pode sentar e cair. Ela não pode sentar com as perninhas esticadas. Ela tem que sentar, ter um bom tônus, tá durinha, costinhas retinhas e igual um índiozinho. Criança que cai, bracinho cai, que estica a perninha, tem que ter atenção, ela tem que estar bonitinha. E andar sem apoio entre 1 ano e 1 ano e 3 meses. Por que a gente foca tanto nisso? Alguns estudos revelam que crianças que têm transtorno do neurodesenvolvimento, em especial o autismo, vão ter atrasos motores sutis nesse primeiro momento. Especialmente aquela criança que chega ali até o final do 6º mês para começar a dar um roladinho. É aquela criança que espera ali até 1 aninho para começar a engatinhar. É essa criança que tem uma dificuldade ou chega no 45 do 2º tempo para executar aquele marco motor. Ele não preenche, ele não está nos critérios do DSM. Ainda não. Mas cada vez mais é visto esse primeiro atraso motor. A gente também sabe que durante o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento motor ele está muito próximo do desenvolvimento sensorial. E a parte sensorial, sim, faz parte dos critérios diagnósticos. Então, suspeita-se que esse primeiro atraso motor talvez esteja ligado àquela alteração sensorial lá na frente que vai fazer parte dos meus critérios do DSM. Lembra também que 7% das crianças não engatinham. Isso pode acontecer. O engatinhar é o único marco que a gente releva, porque algumas crianças neurotípicas podem não engatinhar. Mas lembra também que
Cada habilidade é pré-requisito da outra, que é mais complexa lá na frente. Então, crianças que não engatinham podem ter dificuldade em habilidades motoras finas, pinça, escrever, colorir lá na frente. Lembra sempre de perguntar. Nessa tabelinha fica uma colinha bem didática para a gente olhar. É uma tabela que tem no livro do Marcelo Masrua, que é O Cérebro do Seu Filho, que é um livro maravilhoso para vocês lerem. Ele fala muito desse desenvolvimento infantil com uma linguagem muito simples para os pais. Então a gente coloca sustentar a cabeça até no máximo 3, 4 meses. Essa criança tem que estar durinha com essa cervical. Ele tem que rolar de barriga para cima, barriga para baixo, até no máximo final do 5º mês. E desrolar ou rolar para ventral com final do 6º mês. Essa criança tem que sentar com apoio no 6º mês e é um dos critérios para liberação para introdução alimentar. Ele tem que arrastar de 6 a 8 meses. Ele tem que engatinhar 8, 9 meses, podendo começar ali perto de 1 aninho. Andar com apoio 10 e 11 e andar sem apoio com 1 ano e 1 ano e 3 meses. Essa criança não pode regredir nenhuma habilidade. Essa criança que sentava, tinha controle, perdeu o controle, ela precisa ser investigada. E não estamos falando só do transtorno do espectro do autismo. Do controle vesical e anal, essa criança também tem tempo para poder fazer esse controle. Ela não pode ultrapassar nem antecipar. Ela segue como um marco do desenvolvimento. Crianças que desfraldam cedo sem estar prontas têm maior índice de lá na frente regredir. Então a gente tem que respeitar esse momento e os sinais que a criança está dando que ela está pronta para esse desfraude. No 18 meses, 1 ano e meio, essa criança já começa a ter um controle de xixi. Então você começa a ver que essa fraldinha não está ficando cheia toda hora, que tem períodos que essa criança começa a fazer o xixizinho regularmente. Com 24 meses, a criança começa a ter esse controle vesical noturno e começa um controle anal. Com 36 meses, o controle vesical diurno já está consolidado. A criança ela já consegue perceber e fazer o controle vesical. Com 48 meses, o controle vesical noturno já está consolidado e o anal consolidado. Isso aqui é muito importante porque a gente vê diversas vezes em creches e mães ansiosas para desfraldar a criança com 2 aninhos. Ela não está pronta ainda. A gente tem que respeitar. Se ela tiver interesse, se ela fizer antecipadamente, ok. Mas se ela não te dá sinais, a gente precisa respeitar o tempo. É esse tempo que eu estou falando aqui. 5 anos é quando essa criança tem que ter esses controles esfinterianos consolidados. Então não pode fazer xixi na cama, não pode perder cocô na cuequinha, na calcinha. Essa criança tem que estar com todo esse controle consolidado. É quando a gente faz a intervenção daquelas crianças, por exemplo, que fazem xixi na cama até mais tarde. A gente respeita sempre esse período, 5, 6 anos, porque quando a fisiologia fala que é quando essa criança realmente está toda pronta. Do desenvolvimento do grafismo infantil. O que é isso? É o traço que a criança vai fazer quando ela pega ali, né? É o desenho infantil. E ele tem fases para poder acontecer. O grafismo, ele é muito importante porque ele é a primeira forma de escrita que essa criança tem. E é através desses desenhos, desses rabiscos, que a criança ela começa a ter a sua intencionalidade de comunicação, de expressão, de criatividade. E esses desenhos, eles precisam ser vistos para além de um processo criativo, né? Ele transmite processo de aprendizado. Então, quando o seu filho riscar a sua parede, tenta pensar que é mais do que um rabisco, que ele ali está se desenvolvendo, que é uma etapa da vida dele, que isso é importante.
A gente, através desse riscar, desse desenhar, desse explorar, ele consegue consolidar esse processo de aprendizado social, motor, cognitivo, emocional. E a gente precisa entender a importância desse ato de desenhar, porque ele está relacionado a fases. Então, quando a gente pega isso, tem muito estudo sobre essa parte do grafismo infantil, né? E tem vantagens. É a forma que a criança compreende o mundo, que ela é vista, como ela relata as suas experiências, as suas vivências. Ele é muito, 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 muito importante. E muitas vezes a gente fica com medo, porque risca a parede, risca isso, e a gente poda a criança. E a gente pode atrasar esse desenvolvimento. Então, riscou a parede? Vamos fazer um lugar, então, que ela pode riscar? Vamos colocar um vidro que ela pode riscar? Uma parede que ela possa desenhar? Ou papéis grandes? Lembra que criança pequenininha não consegue desenhar em pequenos detalhezinhos. Ela está aprendendo, então ela precisa de espaço para poder fazer isso. É assim que ela vai explorar os utensílios, que ela consegue desenhar, ela consegue brincar, ela consegue expressar seus sentimentos, ideias, desejos. Para tudo serve esse grafismo infantil. Ele é dividido em 4 estágios. O primeiro estágio é chamado garatuja. E aí é uma garatuja desordenada, ordenada e nomeada. O segundo estágio é a figuração pré-esquemática. O terceiro estágio é a figuração esquemática. E o quarto estágio é a figuração realista. Esse primeiro estágio, que é de 15 meses a 3 anos, eu amo. Que é quando a criança pega e ela faz um rabisquinho e ela fala, olha mamãe, e tem ali 3 rabiscos. Ele está descobrindo os objetos. É quando a criança vai pegar, ela testa os movimentos de pegar. Eles não fazem ainda pega tríplice, eles pegam assim fechadinho, né? E ela vai riscando e explorando ali para saber o resultado que ela vai ter. E ela começa a se surpreender quando ela faz esse rabisco e que ela consegue deixar ali uma marca, porque isso é novo para ela. Eles não se aproximam de nada da realidade. É aquele desenhozinho que acontece ali até 3 anos, 3 anos e meio, né? Ele não tem intencionalidade de escrever, ela não tem intencionalidade de desenhar, ela só quer ter a satisfação de fazer esses traços. A partir de 2 anos de idade, essa criança já está naquela fase da garatuja ordenada. E aí a criança passa pelo período de execução proposital. Ele já analisa, ele já desfruta daquelas criações que ele fez, ele já coloca detalhes, como círculo, linhas horizontais. E no fim do 3º ano, quando chega no final do 2º ano, início do 3º ano, no final do 3º ano, esses desenhos eles começam a ser o quê? Nomeados. É quando a criança fica maior tempo de reprodução, é quando a criança fica mais atenta a detalhes, ela começa a nomear faces humanas, face linha vertical, então ele faz aquela cabeça, 2 pezinhos, um olho aqui, um trenzinho assim e já fala papai, mamãe. Ele já nomeia esse objeto. Quando a criança chega naquele segundo estágio, que é ali com 4 a 6 anos, eles entram na figuração pré-esquemática. A criança ela não consegue discriminar extensão e tamanhos de objetos grandes e pequenos, e aí ele pode retratar excessos ou ausências nesse desenho. É quando a criança, de fato, ela consegue fazer uma linha vertical junto de uma linha horizontal, que aí ele faz uma cruz. Quando ele consegue fazer um quadrado e triângulo, ele começa a contar histórias, essa face humana começa a ter mais detalhes e aqueles desenhinhos que a gente começa a ver que são os desenhos de criança quando tem qualquer tipo de reprodução, de palitinho mesmo. É nessa fase, 4 a 6 anos.
Quando a criança já chega ali nos 7 a 9 anos, naquela fase esquemática, ele já começa a usar o chão como linha de base. Então a criança vai desenhar, ela desenha o chão, ela tem uma linha de base. E ele começa a colocar o que acha necessário sobre ele. Então ele coloca mãe, pai, sol, casa, sol lá em cima. E ele começa a reproduzir várias vezes o mesmo desenho. Se ele gosta de desenhar uma coisa, ele desenha várias e várias e várias e várias vezes. O corpo humano, ele deixa de ser uma linha. É quando a menina já começa a fazer o vestido, o sapato. É quando começa a ter detalhes. E aqui a gente já consegue ver o conceito dessa criança de noção espacial, a sua visão sobre um acontecido, a sua visão sobre a relação em um meio social. E muitas vezes esses desenhos, eles são utilizados, por exemplo, quando a gente tem uma criança que sofre abuso. E aí a gente consegue pegar através desses grafismos, porque ela começa a reproduzir em desenho essa relação que ela já tem com o meio. Na fase realista, que é os 10 anos de idade, a criança já começa a desenhar com riqueza de detalhes. É aquele desenho bem desenhadinho. Ele quer colocar detalhe de tudo, quer colocar igualzinho ele coloca. Ele coloca sombra, dá noção de ângulo, reflete o tamanho real dos objetos. Ele entende que ele é um ser complementar naquela vida social e ele começa a ter o reconhecimento da sua composição acerca do mundo. É aqui que a criança também entende quando ela não desenha bem e aí começa a se frustrar. Qual é a importância de entender sobre o grafismo nessas crianças? A gente sabe que as crianças autistas, elas têm muita dificuldade nessa parte de psicomotricidade, de coordenação motora fina. Então, por exemplo, o Bernardo, meu filho, tem muita dificuldade de desenho. Ele tem muita dificuldade de colorir, de pegar no lápis. Quando você sabe o que esperar da idade, você vê que essa criança está tendo uma dificuldade, você já faz a intervenção. Porque se ela tem essa dificuldade no desenho livre, ou se esquiva de desenhar, se esquiva de colorir, se esquiva de fazer o que as crianças neurotípicas fazem, é porque ela tem uma dificuldade. Lá na frente, ela vai ter dificuldade para copiar o dever, para fazer letra cursiva, e a gente vai acumulando atrasos, que é tudo que a gente não quer. Pois é, você nunca imaginou que o desenho do seu filho pode falar tanta coisa, né? Surpreendente!